Aí na segunda-feira eu fui trabalhar, quando deu hora do almoço, eu corri lá para o centro da cidade de São Paulo. Fui lá na Brigadeiro Luiz Antônio, número 290, quarto andar. Quando eu cheguei, não tinha ninguém. Só estava o dono lá na sala dele. O pessoal tinha saído para almoçar também. Aí a secretária me conduziu até ele. Ah, João Ribe, entra, senta aí. E eu sentei. Pensei, eu acho que algum emprego ele vai me arrumar, né? Algum emprego ele vai me arrumar. Aí sentei na frente dele. E ele falou, João Ribe, eu percebi que você está precisando de dinheiro. Aí eu fazendo cara de pobrezinho, de coitado. Eu falei, é verdade. Eu moro num quarto e cozinha cheio de goteiras. Moro em Santo André, pego 2 conduções, ando muitos quarteirões a pé, não tenho carro. É uma dificuldade muito grande. E ainda, o quarto e cozinha que eu moro lá em Santo André é mal assombrado, porque antes de mim morou uma macumbeira lá há 8 anos. Eu escuto barulhos, vejo vultos, né, tentando sensibilizar o homem. Ele ficou me olhando. Falei, tua vida não tá fácil não, hein, João Ribe? E eu fazendo aquela cara de pobre, né, de coitado. Porque o pobre pensa que se fizer cara de coitado, vai comover o rico. Então, eu fazendo aquela cara de coitado, pois é, estou passando muita necessidade. Aí ele olhou para mim e falou assim, João Ribe, você quer ser meu diretor de arte? Eu levei um susto, não esperava aquela pergunta. Eu levantei da cadeira, olhei para ele e falei assim, eu quero, quanto ganha um diretor de arte? Eu queria saber quanto ganhava um diretor de arte. Aí ele ficou sem graça, ficou se mexendo na poltrona dele, dizendo para mim, e eu de pé na frente dele, assim, todo ansioso. E ele dizendo, ora, quanto ganha um diretor de arte? E eu esperando, né? Quanto ganha um diretor de arte? Eu vou te pagar 5.000. Poxa, eu ganhava 1.938. Passar para um salário de 5.000 era um grande salto. Eu fiquei contente, mas eu olhei para ele e disse assim, 5.000? Achando muito. Eu queria que ele confirmasse, eu queria saber se eu ouvi direito. 5.000? Mas ele pensou, e ele não entendeu o meu espanto. Ele pensou que eu achei que era pouco. Um diretor de arte ganhar 5.000? 5.000? Ele pensou que eu achei pouco. Aí ele ficou mais sem graça ainda e eu de pé olhando para ele. Eu só queria que ele dissesse, 5.000 para eu ficar comemorando, oba! Mas eu fiquei olhando para ele e ele sem graça. Aí eu entendi que ele pensou que eu achei pouco. Aí ele, ora, João Ribe, e me olhando, 5.000, 5.000, 5.000, ora, 5.000. 5.000 fixo, fora 10% de tudo que o departamento de arte produzir. Aí eu olhei para ele e falei assim, bom, quando é que eu começo? Ele falou, hoje. Eu falei, não, hoje eu não posso. Eu tenho que ir lá na agência que eu trabalho, tenho que me despedir do pessoal. Posso começar amanhã? Ele falou, pode, começa amanhã então. Eu falei, que horas que eu tenho que entrar? Ele falou, entra a hora que você quiser, você é diretor de arte. Eu falei, não, eu quero entrar no horário que a empresa está aberta. Aí ele olhou para mim e falou assim, a moça da limpeza chega aqui 8 horas da manhã. Eu falei, tá bom. No dia seguinte, eu cheguei antes da moça da limpeza. Você acha que eu ia perder aquela oportunidade? Aí ela chegou, abriu a agência para fazer a limpeza e eu entrei. Fiquei todo feliz, todo contente. Puxa, arrumei um emprego de diretor de arte. Mas como é que eu vou fazer? Eu não tinha experiência. Nunca tinha sido diretor de arte. Olha, eu não preenchi ficha, não mostrei o portfólio, não mostrei nenhum desenho, porque se eu tivesse mostrado, ele não me contrataria. Eu era muito amador ainda. Eu não tinha experiência para ser um diretor de arte, mas arrumei um emprego de diretor de arte.
E numa agência de propaganda, funciona assim. É o diretor de arte e o diretor de criação. O diretor de criação é um redator. Ele faz o texto, o título. E o diretor de arte faz o layout, a diagramação. Era assim naquela época. Não tinha CorelDRAW, não tinha InDesign, não tinha esses programas gráficos de hoje, entendeu? Era tudo na mão mesmo, era tudo desenhado. Eu falei, bom, agora vou ter que me virar. Vou ter que me virar aqui. Um dia, o diretor de criação chegou para mim e falou assim, olha, nós temos que criar um anúncio para a revista Veja, página inteira, de tal e tal produto. E eu não sabia nem por onde começar. Eu olhei para o diretor de criação e falei assim, você já teve alguma ideia? Estou pensando em fazer assim, assim, assim. Boa ideia! Era assim que eu trabalhava. Enrolei um mês. Quando terminou aquele mês, a secretária do dono chegou para mim e falou assim, João Ribe, o seu Jorge quer falar com você. Está te esperando lá na sala. Eu pensei, vai me mandar embora. Ele já viu que eu não tenho experiência, vai me mandar embora. Eu entrei na sala. João Ribe, senta aí. Lembra aquele anúncio da revista Veja, papapá? Olha quanto eu cobrei de arte final do cliente. Eu vi o valor. Ô, seu Jorge, não precisa me mostrar, não. Não, estou te mostrando porque 10% é teu. E ele digitou lá na calculadora. Lembra aquele catálogo para tal cliente? Lembro. Olha quanto eu cobrei do cliente. Me mostrou a nota fiscal. Falou, seu Jorge, não precisa me mostrar. Não, é porque 10% do que eu cobrei é teu. Digitou 10% lá na máquina. E foi me mostrando nota por nota do mês inteiro. Somou um monte de coisa. E eu sentado lá na frente dele. Aí ele deu o total. Eram aquelas calculadoras de bobina. A máquina mecânica ficava assim. Calculando. Aí deu o total. Jorge Medaora arrancou a fita, olhou o total, abriu a gaveta, na época se pagava em dinheiro, começou a pegar maços de dinheiro e jogar dentro de um envelope grande. Pegava maços de dinheiro e jogava dentro do envelope grande. Maços de dinheiro jogava dentro do envelope grande e eu só assim. Eu só acompanhando. Aí ele pegou o envelope, colocou a fita da máquina, grampeou e falou assim, tá aqui, João Ribe. 32 mil, confere aí. 32 mil? 32 mil. Não, seu Jorge, não precisa conferir nada não, muito obrigado. Aquele envelope cheio de dinheiro. Cheio de dinheiro. Você acredita nisso? Em uma semana, sem ter experiência, sem ter procurado emprego, sem fazer ficha, sem mostrar portfólio, sem ter qualquer tipo de conhecimento, eu virei diretor de arte. No mês passado, eu ganhava 1.938. Meu primeiro dízimo foi 193,80. 30 dias depois, eu estava ganhando 32 mil. Meu segundo dízimo foi 3.200. Quando eu entreguei aquilo na igreja, no final da reunião, aquele tesoureiro que eu não gostava veio falar comigo. Só que agora eu estava todo feliz, né? O tesoureiro olhou para mim e falou assim, Ê, João Ribe, vai ficar rico, hein? Porque ele viu o dízimo de 3.200, que foi muito dinheiro naquela pequena igreja. Ê, João Ribe, vai ficar rico, hein? Eu falei, com a ajuda de Deus eu vou. Olha, em 3 meses, comprei carro, comprei casa, mobiliei a casa inteira. Em 3 meses minha vida foi transformada. Foi assim que eu comecei como diretor de arte. Foi assim que eu venci na vida como publicitário.